Deus. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês e convidá-los para já abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 2 enquanto isso. Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela Tua força em nossa fraqueza, obrigado, Senhor Deus, pela Tua longanimidade, pela Tua paciência diante das nossas limitações. Obrigado, Senhor, por nos dar o alimento que precisamos, o alimento material, mas principalmente aquele que nos santifica, aquele que nos purifica, o alimento que nos edifica, que nos exorta, que nos transforma. E é desse alimento que nós tanto precisamos, Senhor. Obrigado pelo que já pudemos ler e ouvir a respeito da Tua palavra em Efésios 4. E eu te suplico que, pela Tua misericórdia, o Senhor possa falar a nós mais um pouco nesta hora, por meio desse capítulo que leremos. Assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 2, depois daquilo que vimos ontem à noite no capítulo 1 e de toda a gratidão que ele nutria no coração a Deus pela vida dos tessalonicenses, que de uma maneira tão rápida foram transformados, que se converteram durante aqueles 21 dias nos quais o apóstolo Paulo passou pela cidade de Tessalônica, e vimos essa passagem lá em Atos 17, se você não esteve ontem, e quiser depois conferir, é quando Paulo passa, durante a sua segunda viagem missionária, pela cidade de Tessalônica, e por 3 sábados prega o evangelho, até que algumas autoridades e alguns malandros da cidade, assim que o texto diz, algumas pessoas retiradas da malandragem e subornadas por algumas autoridades da cidade, invadem a casa de Jason, que é onde provavelmente nasceu a igreja de Tessalônica, para tentarem arrastar Paulo e Silas, e talvez Timóteo também, para o centro da cidade e fazerem com eles ali o que fizeram antes, naquela mesma segunda viagem, antes, lá em Filipos e em outros lugares também. A gente sabe que Paulo passou pouco tempo naquela cidade, dali ele foi para Bereia, e de Bereia para Atenas, e de Atenas para Corinto, de onde ele escreve essa carta aqui para os Tessalonicenses, para incentivá-los a perseverarem na fé, a se manterem firmes no amor, nas obras, na fé, e também na esperança, como a gente leu também no capítulo 1. Mas ele exalta, ele enaltece o tempo todo a firmeza dos Tessalonicenses, apesar de todas as indicações de que com a saída de Paulo de Tessalônica, era muito provável que o inimigo roubaria a semente do coração deles, e eles automaticamente se afastariam de tudo aquilo que havia sido anunciado a eles. Mas não foi isso que aconteceu. Então, com o medo de que aquela esperança que os mantinha firmes pudesse ser roubada, no capítulo 2, Paulo entra em um assunto muito especial, que é o assunto da perseguição. Mas antes de ele entrar nesse assunto, ele volta a falar da palavra. E a gente viu ontem à noite que várias vezes ele menciona a palavra que os transformou, a palavra que veio até eles, tão somente, o evangelho que veio a eles, tão somente em palavras, mas também em poder, e como esse evangelho em palavras e poder transformou a vida deles, encheu a vida deles, e agora era conhecido, repercutido através da vida deles em toda a Macedônia e também a Acaia, como a gente leu ontem no capítulo 1. Mas era possível que essa mesma palavra de alguma maneira se perdesse, e é por isso que no versículo 1 aí do capítulo 2, ele mais uma vez os recorda a respeito de como foi a chegada dele no meio daqueles irmãos. Não foi em meio a muito poder, mas foi em maus tratos e insultos. Ele diz, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, ele cita que foi dessa maneira que ele passou por lá. Lembra que lá em Filipos ele foi preso, cantou à meia-noite, de madrugada, aconteceu a conversão do carcereiro de Filipos. Antes ele foi apedrejado, antes ele foi surrado,
Antes ele foi levado à praça pública e deixado nu e arrastado pelas correntes até a cadeia. Ele chega em Tessalônica depois de ter passado por tudo isso, com hematomas ainda no corpo, com marcas visíveis daquilo que ele sofreu por causa do evangelho algumas cidades antes. E ele diz: foi assim que eu cheguei no meio de vocês, e com ousadia para anunciar para vocês esse mesmo evangelho em meio à luta. Aqui nós não temos detalhes, e lá em Atos 17 a gente também não tem detalhes, mas o que a gente sabe é que muita gente se desagradou daquilo que Paulo pregou, muita gente se incomodou com aquilo que Paulo falou, a ponto de, no terceiro sábado, essas pessoas invadirem a casa de Jason para tentarem arrastar Paulo e Silas para o meio da multidão, mas eles não conseguiram fazer isso porque Paulo e Silas não estavam naquele exato momento na casa do Jason. Então Paulo deixa claro que foi dessa maneira. No verso 3 a gente leu que a nossa exortação não procedeu de erro ou intenção impura, nem se baseou em engano. Aqui Paulo já prepara o terreno para aquilo que ele vai dizer no versículo seguinte, deixando claro que não havia motivações erradas no coração de Paulo quando ele pregava o evangelho para eles, para os tessalonicenses. Isso porque naquela época, assim como existe hoje também, muitos falsos mestres, muitos pregadores mal intencionados percorriam as cidades e as igrejas querendo fazer discípulos, mas com isso tendo por objetivo tirar dinheiro dessas pessoas ou colocar na mente delas uma teologia ou uma ideologia pagã, tendo por objetivo também crescer em fama, crescer em nome, crescer em popularidade diante do império e diante de outros líderes religiosos da época. E Paulo está dizendo: eu não tive nenhuma motivação quando eu cheguei no meio de vocês. Aí no verso 4 ele diz: fomos aprovados por Deus, a ponto de que Ele nos confiou o evangelho, para que quando a gente viesse a falar, a gente não viesse falar para agradar as pessoas, e sim a Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, tudo aquilo que eu falei no meio de vocês, não foi por causa de agradar vocês, eu não estava nem preocupado se eu estava agradando ou não. Pelo visto não agradei tanto, porque depois tiveram que arrastar Jason e alguns da sua casa, eles tiveram que pagar fiança para não serem presos. Mas entenda, isso para mim é alegria e honra, e para ele e para vocês também deve ser. Porque o nosso discurso, nós que somos o povo da palavra, as nossas palavras não devem ser palavras ditas para agradar as pessoas. Nós não construímos o nosso discurso baseados naquilo que confortará os corações. A gente não prepara um estudo, uma pregação, ou um testemunho, ou uma conversa que teremos com um amigo, baseado em algo que vai encantá-lo e deixá-lo animado, pensando: puxa, que legal, então esse lugar da igreja deve ser mais legal do que o clube que eu frequento. Essa igreja deve ser mais interessante do que a boate de sábado à noite que eu vou. Deve ser mais legal do que o churrasco, a feijoada que eu fui convidado para ir com a minha família no domingo. Eu acho que ao invés de ir lá, eu vou com a minha família na tua igreja, porque você está falando que lá é tão especial. Ou seja, nós queremos ganhar as pessoas, nós queremos trazer as pessoas, queremos que elas conheçam a Cristo, mas apresentamos algo que tem por objetivo competir com o mundo. Paulo está dizendo: eu não queria agradar ninguém quando eu cheguei aí. Eu cheguei aí apenas com o desejo de agradar a Deus. E eu preguei aquilo que eu sabia, falei, testemunhei, anunciei, convidei, aquilo que eu sabia que estava agradando a Deus. As minhas palavras no meio de vocês eram palavras que eu sabia, estavam sendo provadas pelo Senhor e estavam agradando ao Senhor. O fruto delas estaria nas mãos do Senhor. Não seria minha responsabilidade sair convertendo as pessoas. Não seria minha responsabilidade ser eficaz a ponto de levar as pessoas a uma genuína conversão. O único que pode convencer o homem do seu pecado é o Espírito de Deus. É Deus o Espírito. Se Deus, o Espírito, não convencer o ser humano do seu pecado, ele nunca, e nem eu também, o convencerei. E ele também não se convencerá. No verso 5, Paulo continua a dizer: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Mais uma vez ele cita a expressão linguagem, palavra. Não foi para ficar bajulando ninguém, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Sabe por que Paulo diz isso também? Porque segundo o que a gente lê de Paulo a Tito sobre a situação das igrejas em Creta, o que a gente lê de Paulo a Timóteo sobre a aparente realidade da igreja em Éfeso,
O que a gente lê de Paulo para os cristãos da Galácia e para outras igrejas é que imediatamente após a saída dele desses lugares, outros falsos mestres se infiltraram no meio deles com interesses gananciosos, financeiros até mesmo, muito diferente de como a gente vê hoje em dia. Pessoas que abrem igrejas, pessoas que entram em igrejas, mudam a teologia daquela igreja, começam a pregar coisas relacionadas a finanças, a prosperidade, a uma transformação social que vai acontecer na vida da pessoa. Naquele tempo de Paulo já existia isso. E Paulo sempre condenou isto, embora hoje muitos toleram isto. Isto é intolerável para o Espírito Santo de Deus. E Paulo, creio eu, quando diz essas palavras, talvez ele estava preocupado com a possibilidade de esses mesmos falsos mestres chegarem em Tessalônica e tirarem da mente deles o Evangelho. Gnósticos daquela época e outros seguidores de outras seitas pagãs e pseudo-cristãs daquela época. Deus é testemunha que eu não fui com pretexto ganancioso. No verso 6 ele diz: também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem dos outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito essas exigências. Preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhamos de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Paulo quer deixar claro o ponto dele: eu não estive aí por causa de dinheiro, eu não estive aí para poder pregar alguma coisa para receber algo em troca, eu não fui como uma feiticeira, um feiticeiro, eu não fui como um necromante, eu não fui como um adivinhador do futuro, e vocês vindo a mim me dariam dinheiro para eu então revelar coisas a respeito da vida de vocês. Eu fui apenas com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque naquela época tinha muita gente que fazia isso, e Paulo está deixando claro: não foi para isso que Deus me chamou. Eu não quero o elogio de ninguém, eu não quero a bajulação de ninguém, e embora eu poderia até esperar alguma coisa de vocês, um carinho, um cuidado, uma lembrança, nem mesmo isso eu fiz. Pelo contrário, eu preferi eu mesmo me doar para vocês, em amor, em carinho, em vida, em tempo, em dedicação, porque eu poderia estar fazendo outra coisa da minha vida, mas eu estava aí no meio de vocês. E ele diz aqui também que não queria ser pesado àquela igreja recém-nascida, e talvez até porque eles nem teriam condições de sustentar Paulo. Era uma igreja que possuía 21 dias de existência. Nós não sabemos a condição social daquelas pessoas, mas essa não é a primeira vez que nós vemos o apóstolo Paulo, no início da plantação de uma igreja, fazendo tendas, trabalhando, enquanto ele não tem condições de ser sustentado pela igreja. É curioso, por exemplo, que quando ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto. Lá em Corinto ele fica mais tempo, é onde ele mais fica durante a segunda viagem missionária. Ele fica lá em Corinto, onde ele se encontra com o Áquila e a Priscila, e os três são da mesma profissão, que é fazedor de tendas. E os três trabalharam. E Paulo estava aguardando a chegada de Silas e de Timóteo, que estavam em Tessalônica. E é curioso que quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, com as notícias dos tessalonicenses, os dois passam a trabalhar, e a palavra de Deus nos diz que Paulo, então, se dedicou inteiramente à palavra. Porque havia Áquila, havia Priscila, havia Timóteo, havia Silas, e já havia alguns convertidos que trabalhando poderiam dar conta de sustentar Paulo. E é por isso que as escrituras dizem que quando estes chegam em Corinto, Paulo deixa de trabalhar para ser sustentado por aqueles a quem ele ministrava e a quem ele pastoreava. Aquilo que a gente chama hoje de pastor de tempo integral. Aqueles que se dedicam o tempo inteiro pela igreja, para a igreja, e por isso dela recebem o seu sustento. Aqui Paulo está dizendo, reconhecendo que enquanto ele esteve com aqueles irmãos de Tessalônica, eles não tinham condições. Então ele está deixando claro: vejam, não é por isso que eu preguei. A pregação não tem esse objetivo, mas outro. No verso 10, ele continua dizendo o seguinte: vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos
cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna que os chama para o seu reino e sua glória. Aqui duas coisas para se destacar. A primeira é que Paulo se identifica com os Tessalonicenses naquilo que disse no capítulo 1, com relação a eles viverem como irmãos. E isso Paulo já havia os elogiado, dizendo que eles eram um exemplo para todas as igrejas da Macedônia, a província onde ficava Tessalônica, e para todas as igrejas da Acaia, que era a província de baixo, onde ficava Corinto. Todo mundo na província de cima e de baixo conhecia o testemunho e o amor que havia entre aqueles irmãos. Como eu disse ontem, Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses era provavelmente a igreja mais correta, mais pura, não obviamente totalmente pura, mas das que são descritas no Novo Testamento, aquela que é mais elogiada. E aqui está uma dessas razões, e Paulo está apenas os exortando, continuem assim. Mas aqui ele traz uma expressão que é muito interessante, quando ele diz no verso 12, para que eles vivessem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino. O pastor Paulo pregou agora há pouco a respeito de Efésios, capítulo 4, e é interessante que o apóstolo Paulo também usa essa mesma expressão a respeito do modo como se vive, como se deve viver. Se vocês quiserem, puderem abrir comigo em Efésios, mais uma vez, capítulo 4, o apóstolo Paulo, no versículo 1, vai dizer o mesmo que ele diz para os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2, 12, que a gente acabou de ler. Lá em Efésios 4, 1, ele disse: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Volta para 1 Tessalonicenses 12. Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. É muito interessante isso, porque a palavra digna aqui, ela não expressa tudo aquilo que a palavra digno no texto original traz para a gente. A palavra axios, que ela não tem somente a ver com aquilo que hoje na nossa língua portuguesa se fala e se pensa a respeito de dignidade. Mas dignidade naquele contexto, especialmente no contexto dessa palavra, tem a ver com você manter a identidade daquilo que você representa ou daquilo que você foi tirado. Por exemplo, a gente tem esse piano aqui, não tem? E esse piano tem uma madeira, que eu não sei que madeira que é essa, se é cedro do Líbano, se é pino, se é eucalipto, se é Santa Bárbara. Eu descobri que tem essa madeira semana passada, madeira Santa Bárbara. Que madeira que é essa? Eu não sei. Alguém que entende de madeira aqui pode falar? Não sei. E esse púlpito? Né? Esse púlpito aqui é de MDF, não vale. Mas o piano é de madeira mesmo, né? Madeira de lei, mas você não sabe que madeira que é, mas quem entende de madeira, chega nela e fala, pelos veios, pela coloração, pelo tom, dá para perceber que essa madeira aqui é tal madeira. Quem entende de madeira não é capaz de fazer isso? Por que disso? Por que a gente não pega esse piano e pinta o piano de verde, por exemplo? Primeiro porque é uma heresia pintar um piano de verde. A cor verde para as coisas sagradas não combina. Desculpa os irmãos que estão vestidos de verde. Isso daqui é mais uma expressão futebolística do que espiritual mesmo. O Espírito Santo vai apagar isso da mente de vocês depois. Poderíamos pintar o piano aqui de preto e branco, não é verdade, pastor? Amém? Porque Deus é fiel, não é, pastor? Amém? Poderíamos pintar, mas não. Por que a gente decide deixar o piano na cor que o piano está? Porque fica mais bonito quando a aparência da madeira fica exposta. A aparência do amadeirado. Por que nós deixamos isso à amostra? Porque isso daqui é nobre. Isso é bonito. Nós gostamos de madeira. Nós gostamos das cores da madeira. Nós gostamos quando as coisas são envernizadas e elas passam uma certa beleza. Tanto é que quando nós pegamos um móvel como esse, feito de aglomerados de madeira, nós gostamos de envelopá-lo com cores de madeira. Embora não seja madeira. Talvez isso daqui seja o que mais se pareça com a nossa vida, porque a ideia da palavra aqui é como se aquilo do que você foi tirado mantenha a dignidade daquilo que você foi tirado. Quando você tem uma cadeira ou uma mesa feita do cedro do Líbano, ele tem um valor. Quando você tem uma madeira do Líbano, uma mesa, uma cadeira feita de, sei lá, eucalipto, você planta em qualquer lugar, o bicho cresce, você corta e faz alguma coisa, é outra coisa, não é? É outro valor.
se você tem um mogno, se você tem uma mesa, um armário, uma cristaleira, qualquer coisa feita de uma madeira legítima de lei e que mantenha a aparência da mesa, aquilo traz para si um valor intrínseco, que é muito maior do que um púlpito de... pastor, eu não estou menosprezando o púlpito, você está entendendo, né? Eu não estou, o púlpito de vocês é maravilhoso, viu? É lindo, adorei esse púlpito, eu quero fazer igualzinho lá. Não estou falando mal do púlpito não é isso, espero que vocês estejam me entendendo. A ideia é que atribui-se maior valor, maior peso àquilo que mantém a identidade do original. A palavra axios aqui, digno, é essa ideia. Quando ele diz que nós devemos andar de uma maneira digna da nossa vocação, a ideia é que Deus nos vocacionou, Deus nos chamou. E nós devemos viver como se fôssemos um representante daquele que nos chamou. É como se ao olhassem para nós, eles vissem a Deus no nosso modo de andar e de viver. Isso é viver de maneira digna de Deus, 1 Tessalonicenses 2,12, ou digna da vossa vocação, Efésios 4,1. É de maneira que vocês representam, vocês não vão precisar passar uma tinta, vocês não vão precisar querer se aparentar uma coisa que vocês não são, simplesmente mantenham a comunhão, como a gente ouviu do pastor Paulo agora há pouco, mantenham a comunhão com Deus, que automaticamente vocês viverão como cristãos, existirá comunhão, e existirá tudo aquilo que vocês foram chamados para ser e viver como uma igreja que é governada pela palavra. É nesse sentido que ele vai dizer, vivam de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino, para a sua glória. Não deixa que ninguém envelope vocês, não deixe que ninguém tire o brilho de vocês, não deixe que ninguém tire o valor que pelo fato de vocês terem sido chamados por Deus, e Deus ter impresso em vocês, por meio de Jesus ter sido derramado sobre vocês, como Paulo também escreve em Efésios, quando que Cristo habite ricamente em vosso coração, ou seja, somos de Deus, pertencemos a Deus, fomos ligados ao Senhor, fomos enxertados, e agora nós não nos pertencemos mais, nós estamos mortos, o velho homem não existe mais, há um novo coração, há um novo homem, uma nova mulher, e essa nova humanidade que agora nasce, ela nasce em Deus e de Deus. Paulo também vai citar lá em Efésios também, no capítulo 4 também, na segunda parte, sobre aquilo que Cristo faz quando Ele destrói a barreira da separação e faz de dois povos uma nova humanidade, ele chega a dizer, um novo povo. Nós não somos mais como o mundo é, nós não pertencemos mais a esta humanidade caída e perdida, nós agora somos dignos de sermos representantes de Cristo, e a dignidade está em nós representarmos a Cristo, por meio de tudo aquilo que vivemos, falamos, fazemos. A partir do 13 ele diz, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Ou seja, mais uma razão, gratidão. Quando vocês receberam a palavra que de nós ouviram, vocês a receberam como palavra de Deus. Aqui a igreja se divide, porque há muitos que ouvem a palavra, e metade desse grupo ouve a palavra como palavra de Deus, e metade desse grupo ouve a palavra como se fosse mais um livro qualquer. Quando nós recebemos, ouvimos, lemos a palavra como mais um livro qualquer, não haverá nenhum poder a nos transformar, não haverá nenhuma luz para nos guiar, ela não será jamais um mapa para nortear as nossas decisões, ela não trará paz, ela não será como mel, ela não será doce nos lábios, ela não será alegria para o coração, ela vai ser um livro, como o Alquimista do Paulo Coelho, como o Código da Vinci do Dan Brown, ou como o Alienista do Machado de Assis, é mais um, é a Bíblia. Você lê, mas não muda a tua vida, só te traz informações interessantes para que na hora que você for debater com alguém, ou apresentar a tua inteligência para alguém, você vai falar da Bíblia, a pessoa vai ver que você conhece.
mas não haverá um poder transformador da sua alma e do seu coração, porque isso está quando ouvimos o evangelho da nossa salvação e cremos nele, como palavra de Deus. Paulo está dizendo isso, vocês quando ouviram, vocês receberam como de fato ela é, como palavra que vem de Deus. Lá em Isaías 55, 11, o Senhor fala que quando Ele lança a sua palavra, ela jamais volta para Ele vazia. Logo, quando Paulo pregava, ou quando eu e você pregamos, isso nunca vai voltar para nós vazio, mas dependendo de quem a ouve, essa palavra tanto poderá salvar, quanto poderá condenar essa pessoa, tanto poderá ferir, quanto poderá curar, mas ela nunca vai ser jogada fora. A gente prega, a gente evangeliza, a gente dá testemunho, a gente ensina, e a gente pode ter a certeza que tudo que sair da nossa boca, se for palavra de Deus, nada jamais será inútil, porque ou produzirá semente para a salvação, ou produzirá mais uma razão pela condenação daquela pessoa que diante da palavra não se arrependeu. Paulo continua dizendo: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele não está tratando da mesma imitação que ele tratou no capítulo 1, quando no versículo 6 ele disse: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Eu lembrei vocês ontem que, embora em outras epístolas, Paulo tem que pedir para as pessoas: sejam meus imitadores, imitai o bom procedimento daqueles que vos anunciaram. Tal. Aqui não, Paulo já diz: vocês são nossos imitadores, e todo mundo está vendo isso. Agora ele está dizendo: vocês também são imitadores das igrejas da Judéia. O que estava acontecendo na Judéia? Várias igrejas nessa época estavam sendo perseguidas pela sua fé. E Paulo está dizendo: igual os seus irmãos estão sendo perseguidos, vocês também estão sendo. Até nisso vocês estão sendo imitadores daqueles que primeiro receberam o evangelho de Cristo. Ele continua: porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios. Não foi assim lá na Judéia? Os próprios judeus perseguindo os judeus, agora os tessalonicenses perseguindo vocês que são tessalonicenses, por causa da fé. As mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Verso 15: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Na verdade, o que nós temos aqui, a partir do versículo 15 até o versículo 16, é um parênteses. A palavra, o discurso de Paulo, a linha de raciocínio do apóstolo vai até o 14, depois pula para o 17. No 15 e 16 a gente vê uma espécie de parênteses. Depois dele ter dito: vocês estão sofrendo igual os irmãos de vocês na Judéia, ele para fazer um parênteses a respeito da ira de Deus que vem sobre aqueles que perseguem a igreja, do juízo de Deus que vem contra aqueles que fazem o povo de Deus sofrer e martirizam o povo de Deus. E aí ele volta para o 17, meio que misturando os dois assuntos, quando ele diz: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo. Por quê? Porque Paulo estava lá em Corinto, e os tessalonicenses continuavam lá em Tessalônica. Ele diz: ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês. E aí Paulo fala muito interessante, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo menciona a ação satânica querendo bloquear o avanço do evangelho. Abra comigo sua Bíblia lá em 2 Coríntios, por favor. Eu gostaria de ler alguns trechos de 2 Coríntios, começando pelo capítulo 2. 2 Coríntios 2, 11, onde lemos assim. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo aqui está tratando sobre o dever da igreja de perdoar um arrependido. Alguém que era da igreja, saiu por causa de pecado, mas se arrependeu e estava querendo voltar. Os coríntios perguntam: Paulo, a gente recebe ou não recebe, cara? Paulo está dizendo: recebam, eu já teria recebido. Se ele está arrependido,
Eu, no meio de vocês, já teria recebido, mas façam isso pela opinião da maioria. Ou seja, já era batista desde aquela época, tem que ver a maioria, né, dos irmãos. Para que o mesmo não seja consumido de excessiva tristeza. E ele vai dizer que se não houver perdão, e se a igreja não aceitar o retorno desse irmão, pode acontecer que Satanás alcance alguma vantagem sobre eles. Porque nós não podemos ignorar quais são as suas intenções com a igreja de Cristo. Uma das intenções de Satanás é impedir que nós concedamos o perdão do pecado. Outra intenção de Satanás está no capítulo 11 aí de 2 Coríntios também. Vá comigo para lá, por favor. Capítulo 11. Versos 13 a 15. Onde lemos assim: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, aí ele falando do diabo, se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Quando ele fala que os seus ministros, ele está falando dos ministros de quem? De Satanás. E estes se transformam em ministros da justiça, de justiça. Justiça é a palavra para justificação, tem a ver com a pregação do Evangelho. Ministros do Evangelho. Ou seja, pessoas influenciadas com uma mente dirigida pelo próprio Satanás atrás de um púlpito pregando numa igreja. E Paulo está dizendo, o diabo se transforma até em anjo de luz, se disfarça até em ministro do Evangelho. Para quê? Para impedir, para fazer com que muitos caiam, tropecem, para enganar as pessoas, inclusive os escolhidos. Paulo, no capítulo 12, vai falar de uma relação que ele mesmo tem com o diabo, quando ele pede para que o Senhor tirasse um tal de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E no verso 7 do capítulo 12 ele vai dizer que ele pediu 3 vezes, o Senhor não quis tirar, mas disse que a graça dele se aperfeiçoaria em meio à fraqueza de Paulo. E voltando a 1 Tessalonicenses capítulo 12, o que nós lemos no versículo 18 é sério, porque Paulo não retornou a Tessalônica, porque Satanás nos barrou o caminho. A gente não sabe o que aconteceu ao certo. Se foi alguma guerra entre Corinto, que ficava lá embaixo, né, lá, imagina o mar Mediterrâneo, né, lá o que divide a Europa da África, e aí você tem a ponta lá debaixo da atual Grécia, onde você tinha lá embaixinho a Acaia. A capital era Corinto, que ficava na parte norte da Acaia. Aí você tem um bracinho de mar assim, aí do outro lado você tem a Grécia e Atenas. E mais lá em cima, a antiga província da Macedônia, onde ficava Tessalônica. Paulo está dizendo, a gente não conseguiu ir até vocês. Satanás nos barrou o caminho. O que aconteceu, a gente não sabe. Se teve uma guerra, se Paulo ficou doente, se aconteceu alguma coisa, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Paulo compreende que houve, mais uma vez, uma ação espiritual desse mundo tenebroso, uma ação de potestades e principados para impedir a comunhão, para impedir a pregação da doutrina, para impedir os intentos. E sempre que a gente vê nas Escrituras que isso acontece pela permissão do Senhor. Esse tipo de informação não nos é dado com o objetivo de mostrar a nós que Satanás é soberano e que ele é maior que a igreja. De forma alguma. Mas que Deus muitas vezes permite que o diabo faça certas coisas, tanto para que o seu propósito, no seu tempo de Deus, se cumpra com o seu povo, como também, em outras situações, para provar o seu povo. A gente não sabe a razão, mas Paulo apenas deixa claro que ele só não esteve ainda lá em Tessalônica, porque por alguma razão Deus permitiu que certa opressão demoníaca, certa ação diabólica acontecesse, e isso impedisse que Paulo estivesse entre eles. E ele conclui no verso 19 e 20 dizendo, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo conclui, portanto, deixando claro que a grande alegria e esperança para ele
e que mantinha firme o coração dele era a vida daqueles cristãos em Tessalônica. Isso trazia alegria para o coração de Paulo. E inspirada pelo Espírito Santo, como essa carta foi, nós podemos ter certeza que eles também traziam alegria para o Senhor. Alegria para o Espírito que um dia os convenceu. Era uma igreja governada pela palavra, submissa à palavra. Uma igreja que era abnegada no amor. Era uma igreja operosa na fé. E era uma igreja firme na esperança. Não é isso que lemos no capítulo 1? Quando nós vemos uma igreja agindo assim, porque a palavra está ali presente, nós vemos que cada uma dessas pessoas encontra diante de Deus um coração que se agrada sobre elas. Um Deus que se alegra sobre elas. E quando a gente pensa em igreja, aqui não é uma instituição, mas uma reunião de pessoas. Pessoas redimidas. Não é para você pensar, será que essa é uma igreja que agrada o Senhor? Ou será que aquela outra igreja é uma igreja que agrada o Senhor? Porque na verdade não existe aquela igreja ou esta igreja, a menos que você não faça parte da igreja de Jesus. Você é um perdido. Você é um porco que ainda está na lama. Você é um cão que está engolindo o seu vômito. Você é um desesperado, pobre, cego e nu. Você está perdido. Só alguém condenado ao inferno ainda, que nunca se converteu a Jesus, pode dizer, esta igreja, aquela igreja. Mas peraí, de que igreja que você faz parte? Quem é a igreja de Jesus? É essa ou é aquela? Ou será que a igreja de Jesus é maior do que as paredes de um salão? É maior do que as barreiras denominacionais? Ou será que só os batistas vão para o céu? Ou será que no céu haverá, como existe na rodoviária e nos aeroportos, o guichê para os batistas? Tem guichê para internacional, guichê para nacional, guichê para tripulação. Lá vai ter guichê. Aqui é a entrada dos batistas. Aqui é a entrada dos presbiterianos. O ar-condicionado ligado um pouco mais forte. Aqui é a entrada dos pentecostais. O ar-condicionado está quebrado. Lá a coisa está fervendo, né? Será que vai ser? E dos batistas? Batista é uma confusão, né? Vai estar aquela bagunça, ninguém sabendo nada. Como é que vai ser no céu? Vai ser assim? A gente sabe que não. Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo de Deus. Nós somos, como Paulo escreve nas suas epístolas, o santuário do Altíssimo, a morada do Deus vivente, o edifício do Senhor, a família de Deus. É isso que nós somos. Quando ele menciona a alegria dele, que também é a alegria do Senhor, era porque aquelas pessoas, quando elas pensavam na igreja, elas não pensavam em algo fora dela. Logo, você e eu não podemos pensar nesta igreja que Tessalonicenses nos apresenta como uma igreja ideal. Aqui ele está falando de você. O Espírito Santo quer que eu tome essas palavras para a minha vida e compreenda que eu sou parte da igreja. Eu sou membro da igreja de nosso Senhor Jesus. E vocês também. Cada um de nós, um pequeno membro que está ligado um ao outro. E juntos formamos um corpo e temos como cabeça o nosso Senhor Jesus. Então, você não deve pensar, será que essa igreja está agradando a Deus? Você deve pensar, será que com a minha vida, como um pequeno pedaço, como uma pequena célula, como um pequenino membro do corpo de Jesus sobre a face da terra, será que eu tenho o agradado? Porque se eu tenho o agradado e eu me reunir com outros irmãos que têm no agradado, então seremos uma igreja como esta, que é uma igreja governada e dirigida pela palavra de Deus. E assim agradaremos ao Senhor, e assim, ainda que perseguições venham sobre nós, como Paulo cita aí no capítulo 2 que lemos hoje à noite, sobre a perseguição que acometeu os Tessalonicenses, dos versículos 13 até o versículo 14, quando perseguições vierem sobre você e sobre mim, quando lutas e tribulações tentarem nos entristecer, desanimar, fazer com que a gente puxe o freio de mão na nossa vida com Deus, porque a gente está se entregando demais, a gente tem que pôr mais o pé no chão, a gente está muito crente, a gente está muito espiritual, a gente está muito religioso, vamos pôr mais o pé no chão. Quando certas perseguições e lutas e aflições quiserem roubar do nosso coração aquele primeiro amor e a verdadeira devoção e fervor e comunhão com o Senhor, nós devemos nos lembrar de que nós fazemos parte de uma família e temos um Pai que olha para nós, e esse Pai pode se alegrar ou se entristecer conosco.
Nós fomos chamados para vivermos na sua presença. Nós fomos chamados para vivermos como sendo dele. Esta é a nossa realidade. Paulo, para mim, deixa muito claro que para ele a verdadeira e única realidade que existe é a realidade na igreja. Não existe realidade e vida fora da igreja. Quando no começo do capítulo ele trata da razão pela qual ele agradava a Deus, falando a eles, pregando o evangelho para que a igreja ali nascesse. A forma como ele apresenta o nascimento da igreja, a pureza da igreja, e depois os elogia, dizendo que, verso 13, ele não é capaz de parar de dar graças a Deus pela vida deles, e fala das perseguições e das lutas. O que nós devemos ter em mente no nosso coração? De que esta é a verdadeira vida, a vida em igreja. Voltando à pregação que o pastor Paulo fez há pouco, e ele mencionava os desigrejados, coisa que só tem do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, do sudeste para baixo. Aqui não tem esse tipo de coisa. Gente que acha que pode ser cristã, mas que não precisa ir na igreja. Gente que acha que pode ser crente, mas não precisa ir pastor. Gente que acha que pode ser crente, mas para que eu vou ser membro de uma igreja? Aqui eu acho que não tem essas coisas, né? Isso é só besteira lá de baixo. Ou tem também? Tem também esse tipo de coisa aqui, né? Paulo está deixando claro que isso não existe. Essa não é a realidade. Não há vida fora da igreja. Quando, por exemplo, no final de semana, ou numa conferência como essa, você diz, vamos para a igreja, aí depois, na hora que termina o culto, você sai da igreja, e aí você fala amanhã, voltando. Isso é muito comum ouvir de irmãos depois do culto, pastor quando fica na porta cumprimentando, ou quando sai para conversar com alguém, ouve cada coisa. Uma das coisas mais comuns que nós pastores ouvimos é, amanhã começa a vida normal, domingo depois do culto, amanhã vamos voltar para real. Irmão, você está louco? A vida real é aqui, lá é a vida ilusória. O teu trabalho, e dê graças a Deus por isso, esse trabalho que é duro, que é difícil, isso daí está para acabar. No céu vai ter trabalho também, mas lá não vai ser do jeito que é aqui. A vida real é essa, a verdade é essa, a igreja é a realidade. O que você deveria dizer quando você está lá fora é, eu não vejo a hora de ir para a vida real. Quando é a vida real? É quando eu estiver domingo com a família de Deus, falando com o Criador dos céus e da terra. É quando eu estiver cantando aquilo que eu vou estar cantando daqui 10 mil anos. É quando eu estiver ouvindo e falando com pessoas que vão estar do meu lado daqui 200 milhões de anos. E nós estaremos adorando aquele que nos tirou, nos resgatou da nossa condenação e foi humilhado, maltratado, esmagado, moído por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Essa é a vida real. O que a gente está fazendo aqui hoje à noite, isso é a vida real. A vida não é a real. A vida real não é aquilo que você vai fazer quando você chegar na sua casa. A vida real não é o que você vai fazer amanhã, na hora que você for para o seu trabalho, se você for trabalhar amanhã. Aquilo lá não é a vida real. Aquilo lá é peregrinação. Aquilo lá não é sua casa. Aquilo lá não é a tua vida. Aquilo lá é só algo que Deus te deu para você viver durante um tempo quando você vive nesse mundo. Mas uma hora aquilo vai acabar. O emprego vai acabar. A vida vai acabar. A saúde vai acabar. A família vai acabar. Mas aquilo que você faz aqui com a igreja, isso nunca vai acabar. Onde é a vida real? Paulo tinha no coração essa certeza, por isso ele dava vida pela igreja, e por isso ele quer com todo o coração que aqueles irmãos permaneçam firmes na esperança que eles tinham. Ele volta ao tema da esperança no verso 19 e 20, dizendo que a esperança dele era os próprios tessalonicenses, a alegria e coroa com a qual ele se gloriava na presença do Senhor Jesus. A razão pela qual ele se alegra e fala dessa esperança é a mesma que ele tratou quando no capítulo 1 ele fala sobre esperança também no versículo 3, a firmeza da esperança que eles tinham em nosso Senhor Jesus. Paulo, no contexto de 1 Tessalonicenses, cita a esperança no contexto da vinda de Jesus. Essa é a nossa firme esperança. Essa é a alegria dele quando ele diz, eu me alegro com vocês, vocês são a minha alegria. E aí ele cita no final sobre o dia de Jesus. Essa tem que ser a nossa esperança. Essa tem que ser a nossa vida.
Essa tem que ser a nossa mente, porque uma igreja governada pela palavra é uma igreja que permanece firme na palavra, e que se alegra com a palavra, e que se alegra em buscar essa realidade, enquanto peregrina, em meio a outras coisas que são passageiras, como trabalho, família, festas, fazer aniversário, comprar coisas, tirar férias. Tudo isso é passageiro. A única coisa que fazemos nesse mundo, que vai durar para sempre, é o que a gente está fazendo hoje à noite aqui. Essa é a vida real. E Paulo queria que aqueles irmãos nunca se esquecessem disso, mantivessem sempre viva essa esperança na mente e no coração deles, e que nenhuma perseguição os desanimasse. Eu creio que o Espírito Santo também deseja que nós mantenhamos firmes essa esperança na nossa mente e no nosso coração, para que por mais que aflições e tribulações venham sobre as nossas vidas, ao lembrarmos das palavras do Senhor, nós nos unamos cada vez mais uns com os outros, e juntos como igreja, com o nosso Salvador. Isso trará vida para nós, isso levantará os nossos olhos para o alto, nos ajudando a ter paz, enquanto ao nosso redor, tribulações e lutas estiverem acontecendo. Que Deus assim nos guarde.